Sinais da Covid-19 identificando manifestações leves, moderadas e severas do coronavírus, Covid-19. Neste vídeo, abordaremos os sinais da Covid-19, identificando sintomas leves, moderados e graves da doença. Discutiremos o período de incubação do vírus, indicando quando é necessário se preocupar e oferecendo orientações para melhorar o quadro. Antes de prosseguirmos, aproveite para assistir ao vídeo, inscreva-se no canal para receber nossas orientações de saúde e ative o sino para ficar por dentro das atualizações. Você já enfrentou a Covid-19? Quais sintomas experienciou? A situação foi grave? Houve necessidade de internação? Compartilhe suas experiências nos comentários abaixo e ajude outras pessoas a reconhecerem os sintomas da doença. Além disso, é fundamental disseminar esse conhecimento entre seus amigos e familiares através do WhatsApp. Então, não deixe de compartilhar. Quais são os sintomas da Covid-19? Quando devemos suspeitar que se trata de uma manifestação leve, moderada ou grave da doença? Quais os sintomas de Covid-19? Inicialmente, é importante destacar que algumas pessoas podem ser portadoras assintomáticas do vírus, ou seja, não apresentam quaisquer sinais da doença. No entanto, mesmo nessas circunstâncias, elas podem estar transmitindo o vírus para outras pessoas. Além disso, é sabido que pacientes podem contagiar outros durante o período de incubação, que geralmente dura aproximadamente 48 horas, ou seja, cerca de 2 dias antes do surgimento dos primeiros sintomas. Quanto tempo leva para o coronavírus incubado se manifestar? Essas pessoas estão portadoras do vírus, mas não apresentam sintomas ainda, ou seja, estão transmitindo o vírus antes de manifestarem sintomas. Por falar nisso, você sabe quanto tempo leva para o Covid se manifestar após a infecção? Qual é o intervalo de tempo entre a exposição ao Covid-19 e o surgimento dos primeiros sintomas? O período de incubação, que é o tempo entre a exposição ao vírus e o início dos sintomas, varia geralmente de 1 a 14 dias, com a maioria das pessoas apresentando sintomas entre 5 e 6 dias após o contato. É importante notar que a maioria das infecções ocorre de pessoas que já estão apresentando sintomas para outras, mas é necessário enfatizar que pessoas sem sintomas também podem transmitir o vírus. Agora, vamos discutir as manifestações clínicas, ou seja, os sintomas do Covid, que são uma parte crucial deste vídeo. Quais são os sintomas leves do Covid? Principalmente aqueles sintomas que os sintomas mais frequentes podem ter aqueles sinais leves da doença, como tosse persistente e febre persistente diária, até sinais de piora progressiva de outros sintomas, como fraqueza, adinamia, prostração, perda de fome, diarreia mais intensa, além da presença de pneumonia, porém, sem sinais ou sintomas de gravidade. Preste atenção agora. Quando consideramos um caso grave de Covid, quando uma pessoa apresenta síndrome respiratória aguda grave, caracterizada por sintomas gripais graves como falta de ar, dificuldade respiratória ou sensação de aperto no peito persistente, é crucial prestar atenção aos sinais como saturação de oxigênio abaixo de 95% no ar ambiente. Portanto, é recomendável ter um oxímetro para monitorar a saturação, ou observar sinais mais graves como uma coloração azulada nos lábios ou rosto. Vale ressaltar que, em relação às crianças, os sinais mais graves a serem observados incluem respiração rápida, taquipneia, baixos níveis de oxigênio no sangue, SpO2 e 90 a 92% em repouso, desconforto respiratório, mudanças na consciência, como letargia, quando a criança parece sonolenta, fraca ou desorientada, podendo até ter convulsões, desidratação e dificuldade para se alimentar. Além disso, exames de sangue podem revelar danos em órgãos como o fígado, problemas de coagulação, afetação cardíaca e muscular. Quanto aos casos críticos, os principais sintomas incluem sepse, a síndrome do desconforto respiratório agudo, insuficiência respiratória grave, disfunção de múltiplos órgãos, como paralisação dos rins e do fígado, pneumonia grave que demanda suporte respiratório e internação na UTI são complicações sérias associadas à Covid-19. Apesar de a maioria das pessoas com Covid-19 desenvolverem sintomas leves, cerca de 40%, ou moderados, também em torno de 40%, aproximadamente 15% podem desenvolver sintomas graves que necessitam de oxigênio suplementar, enquanto cerca de 5% podem ter a forma crítica da doença. Além dos sintomas físicos, a Covid-19 também pode estar relacionada a manifestações mentais. Além disso, há manifestações neurológicas,
como delírio, agitação, AVC, acidente vascular cerebral, meningoencefalite, perda de olfato ou paladar, ansiedade, depressão e distúrbios do sono. Também é comum observar tromboses frequentes, tanto nas pernas quanto nos pulmões. Para aliviar os sintomas de casos leves de Covid-19, é importante manter-se bem hidratado, consumindo líquidos como água, suco e água de cocô. A desidratação pode agravar os sintomas gripais e resfriados, assim como no caso do novo coronavírus. Observar a cor da urina também é útil. Ela deve ser transparente e não de um amarelo escuro. Em caso de febre, pode-se tomar dipirona ou paracetamol, mas é importante ter cautela com o uso excessivo de paracetamol, pois pode afetar a função hepática. Garantir uma boa noite de sono é essencial para fortalecer o sistema imunológico. O sono é uma ferramenta importante na luta contra a doença. É fundamental procurar um médico ao surgirem os primeiros sintomas. O médico pode propor um tratamento específico para combater o novo coronavírus ou apenas um tratamento sintomático, dependendo da avaliação clínica. O diálogo e a colaboração com o médico são fundamentais para o sucesso do tratamento. Espero que essas informações sejam úteis. Se gostou, não deixe de conferir nossas playlists. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal, ativar o sininho de notificação para você ficar bem informado e com a saúde em dia. Até o próximo vídeo.